Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Geografando e hoje nós vamos discutir, ainda na esteira do que nós viemos discutindo, né, a partir do Humboldt, vamos continuar agora no pensamento de Krauts-Ritter. Mas vejam bem, não há necessidade de que vocês retomem o vídeo do Humboldt para entender o que nós vamos discutir o Ritter aqui, né? A gente simplesmente uniu é, um certo diálogo entre esses dois a partir da sua matriz clássica, que vem desde as tradições da geografia alemã, em seu processo de constituição como ciência. Não é? A gente viu que o Humboldt, ele, apesar de ser uma figura central nesse processo, não teve uma participação assim extremamente profunda nesse processo de tornar a geografia uma ciência acadêmica. Vamos dizer que ele teve uma contribuição, mas no sentido de inaugurar certos pressupostos gerais, conceitos, algumas particularidades envolvendo uma geografia universal, no conceito de cosmos, né? Mas que não necessariamente ele esteve ali relacionado a uma discussão profunda de método, por exemplo, né? Ou uma discussão que envolvia justamente o processo de, olha, como nós tornamos essa ciência uma ciência universitária, acadêmica, né? Então, de fato, esse papel vai ficar muito relacionado ao Ritter, no sentido de que o Krauts-Ritter, na verdade, ele vai trazer uma perspectiva de pensar o método para a geografia. Agora, é claro que quando a gente chega no processo de institucionalização de fato dessa ciência, né, nos seus pressupostos teórico-metodológicos mais amadurecidos, é claro que a gente está falando, no caso da Alemanha, da geografia ratzeliana, de Friedrich Ratzel. Não é? Então, a gente vai discutir o Krauts-Ritter nesse processo que é da institucionalização, da qual Humboldt também faz parte, e tentar entender alguns dos seus pressupostos em relação ao pensamento geográfico. Então, aqui é um panorama geral de como pensava o Ritter, né? Então, vejam bem, primeiro, nós vimos já no vídeo do Humboldt, né, como ambos os dois faziam parte da chamada aristocracia alemã, então eram membros de uma determinada classe, né, essa classe aristocrática que dentro da Alemanha possuía um poder econômico, não é? E Karl Ritter nasceu em 1779. Ele, portanto, era mais jovem do que o Humboldt. Só que, como nós vimos também, ele morreu no mesmo ano que o Humboldt, 1859. Então, duas figuras centrais para o início desse pensamento institucionalizado da geografia alemã, né? Bom, então os dois membros da aristocracia alemã, só que a gente viu que enquanto Humboldt era conselheiro do rei da Prússia, o Ritter, ele na verdade era tutor de uma família de banqueiros. Então, assim, o Humboldt sempre esteve mais relacionado com os grandes ciclos aristocráticos europeus, né? Foi chamado inclusive para o casamento do Napoleão Bonaparte, né? O Humboldt. Então, sempre muito próximo e não por acaso, né? Ele era um naturalista, e como naturalista sempre era chamado para expor as novidades do mundo que interessava muito as monarquias europeias, os ciclos da nobreza, né, que viam aquilo com apreço, né, mostrar detalhadamente suas viagens pela América do Sul. Então era um naturalista, e os naturalistas tinham uma figura de destaque nas monarquias europeias, como por exemplo também era o caso do Charles Darwin, né? Agora, no caso do Ritter, a gente vai ver que ele se aproximou muito mais de algumas outras perspectivas, principalmente no que diz respeito a uma geografia humana. E era tutor de uma família de banqueiros, né? Então, assim, não esteve presente nos grandes ciclos da nobreza, né? Mas esteve ali pensando junto a essa aristocracia alemã, né? Então, Humboldt ainda talvez mais ligado aos resquícios de uma nobreza e o Krauts-Ritter mais ligado a essa monarquia não, perdão, essa burguesia ascendente que vai surgindo ali no território alemão. Muito bem, então Ritter, tutor de uma família de banqueiros. Principais nomes, então, tanto Humboldt quanto Ritter, do pioneirismo da sistematização da geografia alemã, como nós vimos, né? Muito bem, agora para pensar especificamente a obra do Ritter e talvez até fazendo algumas comparações com o próprio Humboldt, né? Então, Ritter, obra explicitamente metodológica. Então, vejam, em comparação com Humboldt, o Karl Ritter está trazendo de fato uma obra que é explicitamente baseada em discussões de método, que é fundamental para a gente pensar o processo de institucionalização da geografia, né? Essa será a base, né, da nossa discussão, tentar entender um pouco essa relação dele com esse processo de institucionalização, o qual depende do método, né? Para se tornar uma ciência
acadêmica, era muito importante uma discussão de método. E a gente vê que no Humboldt ainda é um método um pouco impreciso, não é? O Humboldt ele vai dizer que a geografia é uma ciência de síntese, trazendo um pouco a questão kantiana. O próprio Kant propõe um certo método para a geografia, né? O Kant, por exemplo, vai dar grande destaque à questão da posição, né? E que a geografia ela partiria de um método que não seria um método parecido com aqueles do Linneu, por exemplo, né? Que vai propor uma metodologia científica baseada na classificação de componentes que existem em proximidade. Então, dependendo do que há de comum entre as plantas, eu classifico aquilo em gênero, espécie, algo do tipo, né? Para o Kant, não, a geografia procederia não nesse tipo de classificação, mas pela posição. Né? Quer dizer, pela a relação da montanha com o rio, por exemplo. Né? Então você tem uma posição quase que geométrica, às vezes, né, entre esses dois, e quais são as implicações dessa posição. A gente vê que isso aparece muito no Humboldt, quando ele vai analisar o Chimborazo e ele vê que existe uma relação entre a posição da vegetação em relação à altitude. Então veja, o Krauhiter ele traz um pouco esse sentido de geografia, que é um sentido kantiano, em muitas partes de sua obra. Para o Ritter, a gente está vendo que vai ser um outro caminho. Então ele traz explicitamente uma discussão de método, né? E vejam só, dirá Hatzel que Ritter inaugura a geografia alemã como ciência. Então, assim, inaugura por quê? Porque propõe uma reflexão sobre método. E a gente está ali no campo, principalmente o Hatzel, um positivista, está tentando pensar justamente como a ciência depende desse método, de um método rigoroso, muito próximo do método das ciências naturais, né? Para tornar essa ciência de fato algo científico, né? Então vejam só, vamos comparar as Humboldt com Ritter até para a gente tentar entender os paralelos entre os dois. Enquanto Humboldt era geólogo e botânico, Ritter na verdade era filósofo e historiador. Vejam bem, então olha só, enquanto o Humboldt trazia o tom para a geografia das ciências da natureza, não quer dizer que o Ritter não vá trazer, porque ali é muito forte ainda o naturalismo como influência para as ciências humanas, mas enquanto o Humboldt era de fato um naturalista, um geólogo, biólogo, né, botânico, o Ritter ele dá um outro tom para a geografia no sentido de criação dessa geografia humana, justamente porque é filósofo e historiador. E de fato, a geografia, vejam só, ela vai se institucionalizando a partir desses que possuem uma formação paralela, né? Esses primeiros geógrafos, eles vão chegando à geografia a partir de outras formações, o que deixa também, o que dá um certo tom de uma ciência fragmentária, não é? Uma ciência que às vezes não se encontra. Porque, de um lado, há grandes geógrafos que têm por sua origem as ciências naturais, de fato, e outros que têm por sua origem as próprias ciências humanas, o que gera toda essa confusão. Né? A mesma coisa com Hatzel, né, que durante muito tempo como naturalista, trabalhou com a geologia, trabalhou com a biologia, a zoologia, né? E o Lablache, que também era historiador. E daí um problema central da geografia ser justamente essa questão do método e do objeto. Né? É uma ciência que tem essa dificuldade de se encontrar nesse sentido. Né? Qual que é o método? É o método das ciências naturais? É o método da história? É o método que une essas duas coisas? E o seu objeto? Quando a gente pensa no objeto, a gente destaca nesse objeto o que é característico do mundo natural ou o que é característico do mundo humano? De fato, é a união dessas coisas. Né? Essas coisas se encontram, mas não é muito fácil realizar esse encontro, não é? A gente tem várias questões que são colocadas aí que entram em conflito, né? Quer dizer, quando a gente une essas duas questões no objeto, como que a gente faz com o método? O método é um método das ciências naturais ou a gente traz o método das ciências humanas? Então gera essas complicações na análise, que são complicações que até hoje têm dificuldade de serem resolvidas. De fato, não estão resolvidas, né? Daí todo mundo falar de crise da geografia e ser uma coisa assim interminável, algo que nós vamos discutir a partir da visão de um geógrafo italiano logo mais aí no canal. Então vejam bem, Humboldt e Ritter para a gente comparar essas duas visões, né? Bom, o Ritter ele vai trazer para a discussão a ideia de conceito de sistema natural, área delimitada dotada de uma individualidade, certo? Então esse é um conceito central na obra do Carl Ritter, né? O conceito de sistema natural. Veja como a influência das ciências naturais continua impactando. Quando a gente pensa o Ritter como historiador, a gente tem que pensar que a própria história não estava consolidada, como, por exemplo, na figura do que seria a escola dos análises francesa, que tem uma visão mais crítica,
né? A gente está falando de uma história que, naquele momento da sociedade europeia, apesar de já ganhar uma série de contornos críticos, né, ainda está muito ligada a certos personalismos históricos, a uma dificuldade de uma análise estrutural, não é? Nesse sentido, a geografia muito contribui, no sentido de uma análise de estruturas, né? A própria ideia de sistema, como o Ritter está colocando aqui, sistema natural, já dá uma certa indicação de que se está pensando as relações num determinado espaço, né? E como essas relações elas vão, né, uma em relação à outra, sempre gerando um quadro comum onde esses elementos se desenvolvem, né? É bom até pensar a teoria dos sistemas para a gente entender aqui, né? Na teoria dos sistemas, e o Kroll-Ritter já pensa nesse sentido, que vai ganhando maturidade ao longo do século XX, né? A teoria dos sistemas, e inclusive é uma teoria muito importante para o Milton Santos, vejam só, né? Mas na teoria dos sistemas a gente tem que entender como os elementos, um em relação aos outros, têm um desenvolvimento comum, né? Uma mudança qualquer nesse sistema alteraria a totalidade do sistema. Então, quando a gente fala em sistema, a gente tem uma visão de totalidade e de movimento, muito importante. Então, é interessante como essa visão da geografia já traz essa ideia de sistema na própria figura desse geógrafo alemão que ainda está marcando ali os meados do século XIX, certo? Então, é interessante a gente pensar aí o Kroll-Ritter nesse conjunto, né? Muito bem. Então, o conceito de sistema natural, que seria o quê? Uma área delimitada dotada de uma individualidade. Essa questão vai influenciar muitas discussões geográficas, né? Por exemplo, enquanto alguns geógrafos vão colocar essa questão da individualidade dessas áreas, ou do que em Lablache vai virar regiões, né? Existem vários processos de método, de aproximação dessa análise, né? Alguns vão encontrar a individualidade das áreas nelas mesmas, e outros vão procurar essa individualidade por comparação. Depois a gente vai ver um pouco no canal as teorias do Hartshorne, né, que também vão trazer um certo paralelismo com essa discussão. Mas existia essas duas possibilidades, né, uma individualidade em si ou uma individualidade em comparação, né? Então a geografia deveria estudar esses arranjos individuais e compará-los. Essa é a ideia do Kroll-Ritter, certo? Então, ó, estudar os arranjos individuais e compará-los. Primeiro seria necessário encontrar o que são esses arranjos naturais, o que não é tarefa fácil. Mas veja bem que no Kroll-Ritter existe uma noção de uma certa organicidade desses arranjos naturais. Algo que o Lablache vai também retomar na sua obra, né? O Lablache ele vai pensar só que, ao invés de falar de arranjos naturais, ou de sistema natural, ou de área, né? O Lablache ele vai trazer o conceito de região. Mas há uma certa organicidade quando a gente busca entender essa individualidade. Essa organicidade é o quê? É a ideia de que na superfície da Terra, naturalmente, se formariam certos arranjos espaciais, né? Seriam orgânicos. Então, seria trabalho do geógrafo tentar entender esses arranjos e delimitar essa individualidade é muito complexo, né? A gente teria que ver os limites dessa individualidade, desses sistemas que agem no interior dessas individualidades e comparar esses sistemas com outros. Ou seja, existem vários princípios, né? Eu preciso analisar o relevo, preciso analisar o clima, o solo, inclusive, como o Kroll-Ritter vai trazer, as próprias configurações humanas na ocupação desses espaços. E há uma certa individualidade desses sistemas naturais que eu preciso encontrar nessa relação que o Ritter, ao inaugurar a ciência humana para a geografia como geografia humana, já começa a perceber, certo? Então veja lá, cada arranjo abarcaria um conjunto de elementos, representando uma totalidade, onde o homem seria o principal elemento. Isso daqui é uma fala do Moraes, né? A gente fala de totalidade, veja bem, só para a gente delimitar bem os conceitos, quando a gente fala de totalidade aqui, eu acho importante a gente não confundir com a totalidade marxista ou dialética, né? Que é um conceito muito importante, né? Quando a gente fala de totalidade para a teoria dialética, o marxismo ou para o próprio Hegel, a gente está pensando em movimento, em contradições, não é isso que está sendo colocado aqui. A gente está pensando em totalidade na noção de sistema e como esses sistemas inauguram uma lógica de funcionamento interna própria. É mais simples do que a dialética marxista e por aí vai, né? Só para a gente não confundir. Apesar de que, observando pela ótica da dialética marxista, surge aí um campo de possibilidades de pensamento da própria obra do Kroll-Ritter, né? Então, cada arranjo natural, né? Cada sistema natural abarcaria um conjunto de elementos, e aí, como eu disse, elementos naturais e humanos, representando uma totalidade.
onde o homem seria o principal elemento. Então, de todos esses elementos, na análise desses sistemas, desses arranjos, o principal seria o homem. Isso daí é importante, porque vejam só, isso não aparece no Humboldt de maneira sistemática, né? Pode aparecer de maneira descritiva. Mas no Ritter já entra uma questão que é, olha, o homem é esse elemento central que vai moldar a superfície e é a partir dele que eu preciso entender esses elementos, esses arranjos naturais. Então, é uma inauguração de fato da geografia humana. Esse daí é o pai da geografia humana, né? É claro que a gente pode voltar na antiguidade e pensar em outros paralelos, mas eu estou falando no sentido da institucionalização dessa geografia acadêmica, certo? Então, a geografia então surge como estudo dos lugares, a individualidade de cada lugar. Então, veja bem, quando a gente fala de lugar na geografia, surge de fato essa perspectiva de individualidade. Cada lugar mantém sua individualidade, né? O conceito de lugar, ele é muitas vezes tomada pelo princípio da identidade, não é? Pela maneira como eu sinto, pela maneira como aquilo surge. Então, é claro que para o Krauhritter, essa teoria dos lugares seria uma teoria da individualidade desses mesmos, né? Quer dizer, o que que torna aquele lugar um lugar determinado para uma ocupação determinada, do ponto de vista, inclusive, cultural, nessa relação do homem com a natureza. É claro que a teoria dos lugares se perde, né? Tem uma discussão muito interessante do Milton Santos, onde ele vai discutir, por exemplo, a relação entre lugar e localização. Os lugares são individuais. As localizações são as formas como cada lugar é valorizado pelo processo de valorização desigual capitalista, não é? Então, é uma teoria, veja bem, quando ele fala de área ou de arranjo natural, ele não está ainda pensando naquela sistematização laplaciana da região. E, ao mesmo tempo, ele está evocando o conceito de lugar. Então, veja bem, a gente está se aproximando dessa noção de lugar, ou, no máximo, uma noção de área. Vamos lembrar que na geografia também, a noção de área ela é muito tomada a partir de uma noção geométrica, certo? Então, quando a gente fala de área, a gente está vendo geometricamente ou matematicamente, com limites matemáticos. Ah, tantos quilômetros, tantos metros, né? Então, tá na base do Krauhritter já um indício dessa organicidade que depois o Lablache vai pensar como região, mas não é a mesma coisa. Né? Então, vejam bem, enquanto Krauhritter está pensando no sentido de área e de lugar, né, o Lablache vai estar no conceito de região, que já é uma outra discussão, certo? Muito bem, perspectiva religiosa. Então entra aí no Krauhritter uma tendência à religiosidade. É aí que o Krauhritter ainda não torna totalmente científica a sua proposição. Né? Ele continua sendo uma proposição que tem uma base teológica e talvez até teleológica importante para a gente pensar. Né? O que faz com que ele ainda tenha dificuldade de ser encaixado, e daí uma série de críticas do próprio Hatzel, a obra do Ritter, né? Que deveria abandonar esses pressupostos e se aproximar mais de uma perspectiva de uma neutralidade científica. Então veja bem, para o Krauhritter, a ciência seria uma forma de relação entre o homem e o Criador, com uma dimensão interior de revelação. Então veja bem, há uma aproximação muito clara, né? Então entre a perspectiva de ciência e religião no Krauhritter, né? E a ciência, ela na verdade estaria ali para revelar os pressupostos, né, dessa criação divina do mundo, certo? Então, a tentativa de aprimoramento das ações humanas, assim, uma aproximação com a divindade. Então, para o Grauhritter, a geografia seria justamente uma tentativa de aprimoramento das ações humanas. Veja que, apesar de que tem essa questão teológica, é importante a gente pensar como, com a perspectiva do Krauhritter, traz paralelos filosóficos interessantes, porque quando o Krauhritter ele fala dessa tentativa de aprimoramento, é claro que isso pode descambar em certas teorias terríveis, e é o que vai gerar, no fundo, né, na geografia alemã, essas teorias racistas, né, porque quando a gente fala de aprimoramento, a gente está entrando num certo eugenismo, né? Num proto-eugenismo, em como a gente melhora as raças, né? O que vai justificar, por exemplo, os processos de colonização. Então é meio complicado, acaba caindo um pouco nisso. Mas, por outro lado, a gente tem aqui nessa questão do aprimoramento das ações humanas uma perspectiva ética religiosa. E entra para a discussão geográfica essa questão de, olha, como que a gente pensa a ética a partir da geografia?
que é uma questão que não, que apesar do Kroll-Ritter colocar, se perde, né? Tanto pelos pressupostos positivistas, que pensavam uma neutralidade, quanto na própria geografia crítica, há uma ausência de uma discussão, há uma discussão ética, no sentido do próprio marxismo, de emancipação social, mas não há um campo da geografia que pense a ética. E seria interessante, não é impossível isso, né? A gente, pela geografia, pensar a ética, né? Pensar a ética no espaço e como o espaço pode ser um espaço ético ou não, não é? Então, eu acho que a principal importância da gente estudar os clássicos do ponto de vista crítico é justamente a gente ver os campos que foram abertos pelos clássicos. Vejam bem, o Kroll-Ritter, apesar de que ele abriu esse campo e foi para um caminho ruim, a gente pode abrir esse campo e pela superação das suas ideias, conduzir a uma outra discussão. Então, veja bem, isso é dialética, não é a negação dos clássicos, mas a superação dos clássicos. E superar significa mobilizar o conjunto de ideias que podem ser utilizadas e que não podem ser utilizadas naquele autor, e como eu doto elas de sentido crítico, né? Então, veja, ele abre esse campo e é muito bonito nesse início da geografia, porque apesar de conduzir muitas vezes a caminhos que depois vão se tornar ruins, a gente tem uma visão de mundo muito marcada, apesar dessa institucionalização da ciência, por uma perspectiva de totalidade filosófica que se perde muitas vezes na geografia, né? Então, esse retorno a essa totalidade da filosofia é muito importante. Quer dizer, pensar como a geografia contribui, a gente já viu no Humboldt, para a estética, no conceito de contemplação, e agora no Ritter a gente está vendo como pode contribuir, inclusive, para discutir um campo ético da geografia. Algo que, na verdade, não é nem o Ritter que necessariamente está inaugurando. Mas se a gente voltar lá para a Antiguidade Clássica, o Estrabão dizia que o principal objetivo da geografia é pensar a felicidade dos homens. Então veja, existem esses campos que foram abertos e que, ao serem abertos, foram levados muitas vezes para caminhos ruins, mas que podem ser utilizados para pensar caminhos de uma reflexão mais profunda e crítica. E eu acho que quem se apropriou muito desse campo ético e que a gente precisa também resgatar, e que nós teremos vídeos no canal logo mais, é o próprio que escreveu O Homem e a Terra, que é o Elisée Reclus, certo? Nós vamos fazer uma discussão sobre um dos livros fundamentais dele, Pensando o Homem. Mas mais para frente. Agora o Ritter, né? Então veja bem, caberia à geografia explicar a individualidade de cada sistema natural, a fim de explicar o modo como se expressa o desígnio da divindade ao criar aquele lugar específico. Então veja bem, aqui há um princípio teleológico, como nós veremos na obra do Ritter, né? Quer dizer, a divindade, né, Deus ao criar o mundo, ele coloca um desígnio de divindade ao criar um lugar específico. Então há um desígnio de divindade em cada lugar, e a geografia também, ao analisar esse sistema natural, deveria entender que desígnio que é esse, né? Então, essa individualidade de cada sistema iria de encontro à explicitação desse desígnio divino. Então, vejam bem, analisando a individualidade dos lugares que eu compreendo o desígnio divino de cada lugar. Veja que há uma questão que é colocada aqui, há várias implicações de método. Acho que a que fica mais evidente aqui é como ele naturaliza, né, as relações. E esse princípio teleológico contribui ainda mais para essa naturalização, porque a teleologia é o quê? A teleologia muitas vezes foi utilizada nas teorias históricas ou na própria filosofia, no sentido de você introduzir no pensamento que as coisas caminham numa direção específica. Vejam bem que isso surge numa figura como Santo Agostinho. Santo Agostinho, né, filósofo aí da patrística cristã, dessa relação entre o cristianismo que vai se aproximando com as teorias platônicas, né? O Santo Agostinho ele coloca a ideia de que existe uma teleologia divina na história da humanidade, que seria uma eterna luta entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus representaria a alma, a cidade dos homens representaria o corpo, eles estariam em constante choque internamente nos homens, e isso se reproduziria na história mundial, o que conduziria a história da humanidade, por fim, a uma vitória da cidade de Deus. Ou seja, ao prevalecimento da alma sobre o corpo. O corpo ele teria desejos, seria a fonte da corrupção, a fonte do pecado, porque o corpo teria desejos, fome, apetites sexuais, né, que o conduziriam, a violência, por exemplo, né, o conduziriam
ao pecado. A alma seria a luta contra esses desejos do corpo, a alma, trazendo inclusive da teoria platônica, a alma representaria a razão. E a razão, por sua vez, então, seria o encaminhamento correto, e isso daí vai surgir de outras maneiras, né? No idealismo, no racionalismo, né? Nas teorias do Descartes, né? Quando Descartes coloca que o princípio da liberdade se dá quando o entendimento supera a vontade, ou quando Kant coloca que o princípio de emancipação se dá quando a razão torna o homem um ser individual responsável, eles estão reproduzindo esse princípio racional que já está lá no Santo Agostinho, como a alma sendo essa parte racional que supera os pecados. Né? Então vejam, é claro que eu não vejo na obra do Krauhütter uma visão filosófica sistemática desse tipo. Mas quando ele coloca que a individualidade dos sistemas naturais conduz a uma revelação dos desígnios divinos na Terra, há uma espécie de teleologia colocada, né? Porque há uma vontade divina que se materializa no espaço, dando o sentido de, bom, esse espaço ele está destinado por um princípio divino a ser de determinada forma, a ter esse determinado arranjo. Isso naturaliza as relações, significa assim, não poderia ser de outra forma porque Deus quis que fosse assim. O que impossibilita, por exemplo, a crítica, né? Você vai criticar, bom, mas esse modelo de sociedade está errado. Não, mas é um desígnio divino, precisa estar arranjado dessa forma, certo? Então, há uma teleologia que conduz a uma naturalização, preservação de certas relações sociais, o que é muito importante para a gente pensar o Ritter. É interessante, então, sempre notar as possibilidades que nós temos de aproximar a geografia com a filosofia. Não necessariamente porque esses geógrafos estavam ali pensando de acordo com os filósofos de seu tempo, apesar de que isso era comum. Se você pegar a antropogeografia do Ratzel, ele faz um amplo diálogo com Montesquieu, com Kant, com filósofos contemporâneos, né, alemães, filósofos de seu tempo, inclusive. Então é interessante notar essas aproximações, porque há uma tendência hoje na geografia crítica em não observar tanto essas relações ou de simplesmente jogar fora um pouco essa filosofia, certo? Eu acho que não é esse o caminho. Bom, então há um sentido teleológico fundamental no pensamento de Krauhütter e que sofre os ecos de tudo isso, né? Quer dizer, uma análise séria do pensamento do Ritter envolveria de fato uma reflexão em torno do conjunto, né, desses pensadores que impactaram o pensamento ocidental. Ou seja, quando a gente olha o que o Ritter está falando, é importante falar, bom, mas isso veio, está vindo dali, né? Tem essa tradição na Europa que o fez também caminhar nesse determinado sentido. Então, caberia à geografia explicar, né, a individualidade de cada sistema natural, a fim de explicar o modo como se expressa o desígnio da divindade ao criar aquele lugar específico. Né? Então, qual seria a meta da geografia para Krauhütter? Alcançar a harmonia entre as ações humanas e desígnios divinos, manifesta na variável natureza dos meios. Então, veja, aqui também tem um sentido ecológico muito claro, mas é um sentido que o Ritter está dando, como o homem se adapta da maneira correta, segundo os pressupostos desígnios divinos, ao seu espaço. Existem diferentes maneiras, então seria uma busca por encontrar esses desígnios a partir dessas formações espaciais que exprimiriam a maneira de relação do homem com o seu meio. Então veja, teleologia de novo, mais uma vez, essa é a meta, encontrar porque já está pré-estabelecido uma maneira dessa relação. Então o geógrafo ele encontra e a partir de uma reflexão que conduz a uma reflexão ética de base teleológica e teológica, ele procuraria então as maneiras de se adaptar ao seu espaço, certo? Então, veja, ecos, né, Santo Agostinho, toda essa filosofia aí ocidental como nós a conhecemos. Muito bem, continuando então, a ordem natural obedeceria, isso tudo a gente está dentro da perspectiva religiosa, certo? A ordem natural obedeceria a um fim previsto por Deus. Então, teleologia, veja aí, de novo, caráter teleológico do pensamento de Krauhütter, né? A causalidade da natureza obedeceria à designação divina do movimento dos fenômenos. Causalidade da natureza, né? Então vejam só,
a causalidade da natureza também obedeceria à designação divina dos movimentos e dos fenômenos. Vejam só, tem ecos de vários outros filósofos aí, não é? A gente pode até pensar um pouco como Ritter está relacionando essa natureza ao princípio divino, né? Essa física, né? É uma tendência talvez até um pouco empobrecida, né, pessoal? Ele não discute a fundo como muitos filósofos vão discutir, né? É quase que meio mecânico, né? Deus tem certos pressupostos divinos, esses pressupostos impactam o modo como a natureza vai agir. E essa causalidade da natureza, ela é transportada para se pensar as causalidades humanas. Vejam aí, há uma interligação entre teleologia e ciências humanas e naturais. Essa teleologia que está na base da explicação dos fenômenos, dos movimentos naturais, acaba sendo uma base de explicação até dos fenômenos humanos. Não é? Então, a gente buscaria, então, uma espécie, né, como o Klaus Ritter vai dizer, né, de uma predestinação dos lugares, né, que é um termo do Klaus Ritter. E o que seria essa predestinação dos lugares? Conhecer essa predestinação seria o objetivo da geografia. Desta forma, no seu limite, a geografia seria uma forma de contemplação da própria divindade. Então, o que seria essa predestinação dos lugares? Seria encontrar justamente os pressupostos da intervenção divina nesses lugares, certo? E a geografia seria a forma de contemplar esses pressupostos. E, claro, não só contemplar, mas também conduzir a melhor maneira de se relacionar com estes, certo? Então, há todo um aspecto teleológico nessa ideia de predestinação, né? A própria noção de predestinação traz um princípio teleológico, né? Essa causalidade da natureza que leva à causalidade humana e que está na base dessa predestinação dos lugares. O homem surge, então, nessa teoria do Krauth-Ritter, a partir de uma teleologia. O que é o homem para Krauth-Ritter, então? O homem é o ser predestinado a se encontrar nos lugares a partir da sua relação com a natureza e que tem por princípio essa predestinação divina. As maneiras de se adaptar ao seu espaço são conduzidas por essa teleologia que caberia ao geógrafo compreender. Então, essas maneiras de se adaptar. É claro que tudo isso, como eu disse, conduz a uma série de aspectos de teor de ideologias civilizatórias, racistas, né? Porque existem formas melhores de se relacionar com o seu espaço do que outras, não é? Então, tudo isso acaba levando inevitavelmente e acaba ajudando a constituir uma série das noções ratzelianas, inclusive, né? Muito bem, a proposta da geografia, então, a gente viu agora a questão religiosa no seu pensamento, sua base teleológica, a questão da predestinação, o modo como a teoria das causas acaba se associando à própria causalidade humana, né? A própria noção de causa e efeito ela engendra um pensamento pode engendrar, não necessariamente, mas pode engendrar um pensamento de base teleológica, né? Toda ação tem uma reação, a causa fundamental é Deus e todo o resto são pressupostos dessa causalidade divina que conduz a um fim específico, né? Então, e vejam bem, essa teoria das causas é muito discutida no cenário europeu e na própria Alemanha, isso daí é colocado em questão por Immanuel Kant, né? Isso daí é uma outra discussão. Depois a gente pode trazer o Kant para falar, mas a teoria da causalidade, ela será criticada por Immanuel Kant. E no vídeo do Humboldt nós discutimos as teorias da causa, principalmente em relação a algumas teorias filosóficas de sua época. Na verdade, a gente viu a partir do Isaac Newton e do David Hume, né? Uma abordagem mais materialista e outra abordagem mais cética, certo? Mas há ainda um princípio de uma abordagem que é uma abordagem metafísica que seria possível neste caso, certo? Que aí talvez a gente caminhe na direção do Descartes para pensar um pouco a teoria das causas a partir do seu tratado do mundo, né? Muito bem. A proposta, então, agora vamos entrar na proposta da geografia de Krauth-Ritter, né? Qual que é a proposta geográfica de Krauth-Ritter? Primeiro, ela é antropocêntrica. O homem ganha centralidade na análise. Ela é antropocêntrica porque no centro da definição dos lugares está sempre o homem. Essa discussão ética, que é uma discussão que conduz às maneiras de relação do homem com o seu meio,
na medida em que busca assegurar os pressupostos divinos, coloca o homem como aquele que conduzirá a realização desses pressupostos na sua relação com a natureza. Por isso ela é antropocêntrica. Ah, pô, mas ó, tem caráter tem caráter teológico e teleológico, de fato, mas não deixa de ser antropocêntrica por conta disso. Só tem um adendo que é religioso, certo? Mas o homem está na centralidade daquele que conduz esses desígnios divinos e que pode se aproximar ou se afastar desses desígnios na medida em que ocupa esse espaço, certo? Muito bem, então, proposta antropocêntrica, o homem ganha centralidade na análise. Também é uma proposta regional. Então, quando a gente compara o Humboldt com o Ritter, né, a gente vai ver, o Humboldt ele tem uma proposta que é uma proposta de totalidade. Como naturalista, ele traz o conceito de cosmos para ter uma visão ampla desse cenário, não é? Agora, o Ritter não, ele já caminha no sentido regional e antropocêntrico, inclusive, algo que não é central na filosofia geográfica do Humboldt e que é no Ritter, né? Quer dizer, o Humboldt, como naturalista, ele considera o homem, muitas vezes, apenas simplesmente como mais um elemento da paisagem, certo? Um elemento da paisagem a ser contemplado, e, claro, apesar de ganhar certa centralidade pelas suas modificações da superfície, não é o centro da discussão. Já no Ritter, não, ele é o centro. Ele é aquele ser que, na medida em que se relaciona com seus sistemas naturais, conduz à realização dos desígnios de Deus, né? Então, um Carl Ritter, né? E uma perspectiva regional. Porque quando ele está. É claro que não é uma perspectiva regional, como vai surgir de maneira madura no Lablache. Mas quando ele está pensando na perspectiva dos lugares, é importante entender como os lugares mobilizam as regiões. Né, a partir da associação entre esses lugares. Né? Então, enquanto o Humboldt é uma perspectiva do todo, o Ritter já é uma perspectiva do lugar, do fragmentário, o que traz essa constante briga geográfica, né, que surge a partir dessa relação, muitas vezes mal feita e mal colocada, entre geografia geral e regional. Né, que diz respeito, inclusive, às escalas de análise que os geógrafos mobilizam. Uma questão fundamental para a geografia, então, é discutir a escala. Né? A gente dá pouca observação à escala como elemento conceitual, filosófico. Né? A gente reduz muitas vezes e quase que de maneira a retomar os clássicos, né, que traziam muitas vezes visões reduzidas acerca de questões que deveriam ser centrais, não é? Então a escala não pode ser tomada de maneira reduzida. A gente tem que falar, bom, o mesmo fenômeno ele surge como fenômeno diferentes em escalas diferentes, não é? Isso daí é algo que no canal eu vou retomar logo mais com vocês, né? Uma teoria filosófica das escalas, não é? Muito bem. Então, perspectiva antropocêntrica e regional, porque o estudo das individualidades dos lugares conduz a uma perspectiva regional. Mais uma vez, lembra que isso daí é clássico na geografia. Né? Na antiguidade, Estrabão era o grande representante, ou ficou historicamente, né? Como representante de uma geografia regional, né? E Ptolomeu de uma geografia geral. Isso daí continua impactando o pensamento geográfico. Terceiro, valorização da relação homem-natureza. Né? Ao aumentar a participação do homem nesse processo, o Carl Ritter ele equilibra um pouco essa relação, né? Que surgia de maneira desequilibrada, muitas vezes, por exemplo, no Humboldt, um caráter naturalista muito extremo que acabava conduzindo as discussões do meio natural. E aí o Humboldt parece que o Humboldt mantém isso, né, na perspectiva natural, e o Ritter parece que ele traz, né, um pouco mais a participação do homem de maneira a propiciar, né, proporcionar um certo equilíbrio, que ainda está mal colocado, como a gente sabe, pela perspectiva crítica, né. Quarto, é uma visão, como nós já discutimos, né, teleológica e teológica. Existe uma predestinação na ideia de Carl Ritter. Predestinação essa, vejam só, primeira questão, o caráter teleológico está muito próximo do caráter teológico, certo? Essas duas coisas existem em conjunto, porque a filosofia cristã ela é uma filosofia teleológica. Ela é o Santo Agostinho, no final a cidade de Deus vencerá, né? E o Apocalipse. Deus virá, apagará todo o mal sobre a terra e dando início a um período de prosperidade. Esse é o final da história, já sabemos qual é o final. Essa é a ideia da teleologia caminha nesse sentido, tem um sentido histórico, né? E isso impacta, inclusive, o pensamento ocidental, de maneira a chegar, por exemplo, em filósofos como Hegel, que tem uma visão teleológica, né, do espírito ascendente, do homem que busca se reconectar com esse espírito, não é?
e que alguns diriam chegou no marxismo, e de fato chegou, apesar de que é uma maneira equivocada de entender o Marx. O marxismo não. Alguns teóricos, muitas vezes tomando o marxismo de maneira enfadonha, colocam uma teleologia que o próprio Marx negava. Quando Marx escreve seu famoso texto a respeito do desenvolvimento da história, falando de comunismo primitivo, ou de modo de produção escravista, feudal, muitos tomaram aquilo como uma teleologia da história, né? Então caminha desse ponto que é o comunismo primitivo, passa pela sociedade escravista, passa pelo modelo feudal, chegando no capitalismo, socialismo, comunismo. E o próprio Marx escreve cartas endereçadas a editores russos, né, explicando essa teoria, dizendo que ele não tomou isso de caráter teleológico, inclusive reduzindo sua análise. Ele trouxe a geografia naquele momento. O Marx chega e diz: olha, na verdade o que eu estava fazendo era simplesmente escrevendo a história da Europa Ocidental. E quando Marx fala de modo de produção asiático, ele traz o caráter geográfico na definição da própria história. Bom, isso daí é algo que nós retomaremos quando a gente falar dos modos de produção aqui no canal. Também já é um vídeo que está programado aí para gente, mas só para dizer que esse pensamento teleológico influenciou muito a sociedade ocidental. Muitos diriam que influenciou o marxismo, e de fato influenciou, mas não influenciou o pensamento de Marx. Vamos lembrar, marxismo é muito maior do que Marx. Né? Tiveram outros autores que, a partir de Marx, desenvolveram outras ideias. Mas o pensamento marxiano, que é o pensamento do Marx, não se rendeu a uma teleologia da história. Como, por exemplo, o professor Antônio Carlos Robert Moraes acabou colocando, às vezes de maneira equivocada, né? Por exemplo, no livro Ideologias Geográficas. Muito bem. Então, quatro são as propostas geográficas do Krauhütter, que quatro são os componentes dessa proposta geográfica, né? Ela é antropocêntrica, ela é regional, ela tem uma valorização da relação homem-natureza e ela é teleológica e teológica, certo? Quatro pontos aí. Em termos de método, qual é o método do Krauhütter, né? É um método, muitas vezes, que parte de uma empiria, certo? Seria necessário caminhar de observação em observação. Frase do Krauhütter. É necessário caminhar de observação em observação. Só que veja bem, a gente reduzir o pensamento do Ritter a apenas uma empiria, às vezes é problemático, porque tem o caráter divino, predestinário, né? Quer dizer, de predestinação. Então, é complicado a gente dizer que se trata apenas de uma empiria. Há aspectos metafísicos importantes, aspectos que são, em certo nível, transcendentais, que transcendem, né, a experiência homem-natureza, que vem de uma perspectiva externa influenciar o pensamento geográfico. O Antônio Carlos Robert Moraes, no livro Geografia, Pequena História Crítica, ele vai dizer que o método do Ritter é um método empirista. Sendo que em toda essa argumentação anterior do Moraes, ele desenvolve essa questão religiosa teológica. Então, acho que houve um empobrecimento da análise do professor Antônio Carlos Robert Moraes, nesse caso, em dizer que é uma empiria o pensamento do Ritter, que é de observação em observação. De fato, analisar os sistemas naturais se daria de maneira empírica, mas há um componente filosófico importante como método no Ritter, que é um elemento que transcende a empiria. Né? Ou seja, não daria para colocar nos termos de que o Krauhütter é simplesmente um empirista. Ele está trazendo também outras noções associadas às suas ideias que transcendem isso. Né? Ou seja, há um caráter idealista, talvez, né? Associado a uma reflexão divina. Né? Algo que precisaria ser desenvolvido. Quer dizer, como eu já dei aí algumas oportunidades de desenvolvimento dos caminhos de análise do Ritter. Seria, por exemplo, o Santo Agostinho, seria, por exemplo, o modo como no mundo ocidental a razão acaba conduzindo a uma espécie de relação do homem com a sua própria liberdade. Por exemplo, como a gente viu no Descartes, ou a gente viu no Kant, né? Esse caráter racional que envolve uma discussão ética, né? Quando a gente fala de liberdade, envolve uma discussão ética que está na base do aprimoramento do homem, como está colocando o Krauhütter aqui, né? Então, há uma possibilidade de aprimorar o homem através da relação com a natureza. Tudo bem, que seria o modo como ele se apropriaria e se relacionaria com o seu espaço, não é? Tirando desse espaço todas as suas potencialidades. Então, há uma necessidade de se aprofundar nessas ideias do Krauhütter a partir dessas matrizes ocidentais desse pensamento teológico.
Então, reduzir o Kroll-Ritter a uma simples empiria seria uma crítica que eu faria ao professor Antônio Carlos Robert Moraes nesse texto. Apesar de que também tem um método empírico. Mas veja, a gente toma como espantalhos muitas vezes, né? O que reduz a possibilidade de um debate sério. Então, é claro que que o próprio nome do livro do Moraes diz é pequena história crítica. Ele não quis ir além e se aprofundar enormemente. É um esboço que muitas vezes funciona até de maneira como um manual. Né? E manuais são reduzidos, eles criam espantalhos, generalizações que muitas vezes são grotescas. Não é o caso do Moraes, esse livro é incrível, é sensacional, uma obra-prima. Mas, justamente por ser uma espécie de compêndio, né, de um resumo, de um manual, ele acaba se limitando a generalizações, simplificações que levam a gente a um entendimento equivocado, né? Dizer, empírico, não é. Né? É racionalista? Também não é. O que, que é, então? Preciso de um debate amplo, para colocar as ideias dele num caráter mais delimitado. E veja bem, há muito, isso a gente nota no próprio Ratzel, algo que eu vou trazer em próximos vídeos sobre o Ratzel no canal. O próprio Ratzel tem ambiguidades, né? Por exemplo, a proposta de método e de objeto do Ratzel muitas vezes são contraditórias, há um problema que gera crises no interior do seu sistema de pensamento, o método e objeto que não se encaixam, né? Então, isso surge de maneira sistemática em alguns geógrafos. Por quê? Porque tomaram muitas vezes a filosofia de uma maneira enfadonha, ou não souberam ainda lidar com esses sistemas, ou a ideologia impactou em certas análises, não é? Não estou dizendo que a ideologia é dispensável, acho que a ideologia tem que estar presente nas nossas reflexões, né? Mas, como ideologia como sistema de ideias, né? Mas há uma confusão, por exemplo, no Kroll-Ritter, o método ele poderia, né, uma perspectiva de análise seria, bom, será que quando a gente fala a nível de método, como que o Kroll-Ritter mobiliza isso, né? Existe às vezes uma incongruência entre essa questão de proposta de análise do objeto, que é de observação em observação, que seria um método empírico, com o objeto que o Ritter está colocando, que é um objeto que é um sistema natural marcado pela predestinação divina. Então, na medida em que o Kroll-Ritter propõe que seu método é de observação em observação, esse método mesmo não dá conta de suprir as necessidades do objeto que ele propõe, que é, na verdade, algo que transcende os limites da observação e demanda, muitas vezes, uma discussão teológica ou lógica ou ontológica, certo? O que coloca limitações no seu pensamento, que muitas vezes fica no sentido de, vou apresentar essa realidade, é isso e aquilo, mas eu não explico como funciona de fato, né? Eu deixo no ar, né? E muitos filósofos acabam fazendo isso, né? Então falta, de fato, a gente está no início da sistematização da geografia, falta muito para que ele pudesse criar um sistema filosófico que desse conta de explicar o que ele realmente estava propondo a explicar, certo? Então, o que ele falava a respeito de algo que transcendia a sua capacidade explicativa. Né? E que muitas vezes acabava se tornando algo que era colocado no sentido de grandes generalizações, grandes declarações que enunciavam, mas não explicavam, para usar um termo, para parafrasear o próprio Milton Santos, certo? Quais foram os legados, então, do Kroll-Ritter? Legado, sistematização da disciplina, certo? É fundamental para a gente entender como a geografia humana se sistematiza pioneiramente na Alemanha. Discussões do método, ele é o primeiro que empreende uma discussão mais séria do método, mas como nós vimos, a discussão de método não era capaz de dar conta da discussão do que ele propunha. Ele não criou uma filosofia sistemática da religião para conseguir explicar isso, ou para articular essa relação com o meio, mas era dado como um caráter generalista. Influência desta para geógrafos como Elisée Reclus e Ratzel, que vão se apropriar. Como eu disse, a discussão ética chega no Ratzel, chega no Reclus. E o Ratzel, claro, vai se apropriar dessa ideia de sistemas naturais, justamente para começar a pensar noções como o do espaço vital, ou, de maneira mais ampla ainda, a própria antropogeografia ratzeliana, né? Influência na geografia russa em alguns autores, né? Então, alguns autores russos, o do Kochaev, né, por exemplo, né, ou outros mais que a gente tinha ali naquele contexto, que são, na verdade, são geógrafos pouco conhecidos, né? Acho que o mais conhecido é o do Kochaev, né, o que a gente mais conhece aí para pensar. Muito bem, ficamos por aqui no entendimento do Ritter. Acho que é,
Existem vários empecilhos para a gente de fato entender sua filosofia, que é uma ausência de uma bibliografia especializada e a ausência também das suas obras traduzidas. Mas, de fato, o que nós sabemos é que no conjunto de suas obras não há uma explicação sistemática que dê conta de entender e analisar o objeto que está sendo proposto ali, né? Mas que já traz contribuições fundamentais para a geografia. Bom, é isso, pessoal. Dúvidas, comentários, ódios, o que vocês quiserem, deixem aí embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e até uma próxima.